80% dos pais têm dificuldades na alimentação dos seus filhos. E a chave pode estar na conexão emocional. Você está no podcast Conversa de Pai. Eu sou o Rodrigo Serafim. E aqui nós fortalecemos laços entre pais e filhos. Uma conversa de cada vez. Estamos aqui com elas, especialista em nutrição funcional, educadora parental, formada pela Escola de Educação Positiva, também formada pela PDA, Positive Discipline Association, e professora em pós-graduação, Débora Marques. Ela está aqui, gente, online, do Rio de Janeiro, diretamente do Rio de Janeiro para São Bernardo, né, Débora? Oi, bem-vinda. Estamos aqui também com ela, que é formada em educação pela Emerson College, formada como arte educadora pela Fundação Belas Artes e pesquisadora de maternidade. Gente, que incrível, pesquisadora de maternidade. Depois a gente vai ter que falar sobre isso, inclusive, sobre a cultura do cuidado. Estamos aqui com Fabiola Duarte. Obrigado, gente, por vocês estarem aqui num tema que é tão importante a gente falar, né? Eu tenho 2 filhas, passei por tantas questões sobre introduções alimentares, sobre questões que os nossos filhos passam com relação aos desafios. Nós, pais, que passamos também por esses desafios, porque muitas das vezes a mesa não foi um lugar legal pra gente, e aí acaba não sendo um lugar legal para os nossos filhos. E eu já queria trazer nesse nosso bate-papo aqui uma primeira reflexão para a gente começar aqui a pensar. Existem muitas questões de distúrbios aí que é muito falado nas redes sociais e tudo mais, que é a seletividade e a compulsão alimentar. Aonde vocês acham que está a raiz desses problemas? Bom, gente, primeiro eu queria agradecer muito esse convite, a oportunidade de estar aqui falando de algo que eu acredito muito, né, que é a nutrição nas primeiras fases da vida, na infância. Eu acho que é uma grande oportunidade da gente abrir a nossa cabeça, né, e falar sobre a seletividade, de fato, é algo que a gente precisa refletir muito, porque ele está muito relacionado com as relações, né? Então, comer é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, né? Essa relação com a comida precisa ser desenvolvida, e vai depender muito de quem está conduzindo isso, né? Não é o cérebro, simplesmente um cérebro maduro, um adulto. É um adulto que tem uma história, né? Como você mesmo falou, né, Rodrigo? Uhum. Uma pessoa que tem toda uma história. Como é que foi a relação da alimentação desses pais com a comida? Qual é o conhecimento que eles têm disso? Qual a expectativa que eles têm, né, desse primeiro momento ali, da relação com a comida que vai sendo construído? Então, tudo isso precisa ser visto, né, precisa ser trabalhado para que a gente consiga ajudar essa criança a construir uma relação boa com a comida. E, às vezes, a gente não está preparado, né, na maioria das vezes, né, a gente vem de uma educação muito autoritária, né, adultocêntrica, e a gente não está preparado para dar autonomia para a criança, para ajudar a criança a perceber sinais de fome e saciedade do próprio corpo, porque o bebê ele nasce muito conectado com essas sensações, né? E a gente tem muita dificuldade de deixar o bebê mostrar, né, isso e respeitar. Então, a gente está sempre querendo colocar a nossa verdade, né, ter o controle. Isso, de uma maneira geral, está muito relacionado com uma relação ruim com a comida. Né? Então, assim, a criança precisa se relacionar com a comida desde o início, e aí, quando chega ali próximo dos 2 anos, é muito comum a criança ir em busca dessa autonomia, né? Na verdade, de 1 a 3 anos é muito forte essa necessidade da autonomia, e a gente ouve muitos adultos falando que 2 anos é aquela fase do terrible two, né? Exatamente porque a criança está ali querendo mostrar, poder fazer escolhas, poder mostrar o que ela quer, o que ela não quer, e isso vai impactar muito nessa relação com a comida. Então, a gente precisa olhar para esses adultos, né, ajudar esses adultos a enxergarem esse processo de aprendizado de uma maneira diferente. Né? O Marshall, só para finalizar, eu sei que está ficando extenso, mas assim, o Marshall, que é o criador da comunicação não violenta, né, ele fala muito sobre isso, assim, né, que um bom pai, uma boa mãe, quando a gente vem dessa educação tradicional, né, a gente é considerado um bom pai, uma boa mãe, aquele adulto que
tem uma criança que é muito obediente, né, que não dá trabalho, que é ótima, então que come bem, né? Então, dentro desse contexto, um bom pai, uma boa mãe, são aqueles indivíduos que conseguem fazer uma criança comer bem. Então, quando a criança começa, na percepção deles, não estar comendo bem, isso acaba gerando um desconforto muito grande, né? E, claro, uma preocupação, né? E aí, não, então, peraí, eu preciso fazer meu filho comer de alguma forma. E aí nesse momento que muitas violências, né, são normalizadas dentro da alimentação, porque é muito essa questão do cuidado. Não, eu sei que é importante para o meu filho comer, mas ele não sabe. Então, eu preciso fazer ele comer de alguma forma, porque eu preciso, né, ajudar ele a comer de alguma forma. Então, esse pensamento, né, de que a gente é responsável por fazer a criança comer, é algo que influencia muito nesse comportamento alimentar, nessas dificuldades alimentares, nessa seletividade alimentar. E é claro que a gente não pode esquecer que a seletividade, ela também tem vários fatores, né? Tem várias causas, mas essa questão comportamental, ela é muito presente exatamente por isso. Seria uma das principais, talvez, né? Sim, com certeza, porque mesmo que seja um problema patológico, alguma questão orgânica que a criança não consegue ou sente alguma dor ao se alimentar, quando ela começa a apresentar esse tipo de comportamento, vai ter essa pressão para a criança comer, né? E isso vai atrapalhando essa relação de confiança com o cuidador, essa sensação de segurança no ambiente da refeição, e isso, obviamente, vai acabar atrapalhando essa relação com a comida, né? Eu achei legal que o nome da Débora é Marques, o meu nome é Fabiola Marques Duarte, então a gente São primas. meio primas, na verdade, prazer em conhecer minha prima lá do Rio de Janeiro. Eu gosto muito dessa questão sobre a seletividade, porque na cultura é difícil quando uma criança se recusa. Bem parecido com o que a Débora falou, né? Nessa coisa de crianças precisam ser adequadas e obedientes, né? Quando uma criança, então falando do assunto da mesa, ela se recusa, os alarmes começam a tocar e todo mundo começa a pensar, precisamos fazer rapidamente algo para ela comer. E já é logo taxada como seletiva. Então, seletiva é a criança que fala, pera, não sei se eu gosto disso que tenho comido até então, mas eu tenho mudado um pouco e preciso me haver com as mudanças que tenho sentido. Então, na minha prática, eu costumo chamar de criança seletiva aquela que está com uma questão bem dramática. Por exemplo, uma criança que só come com telas e se a comida for branca. Nossa. Quando a questão está bastante dramática, eu chamo ela de seletiva. Quando é uma criança que está numa fase de estirão cognitivo, quando ela está mudando de fase e ela começa a falar, pera, não quero mais isso, não sei se gosto, eu não chamo ela de seletiva. Eu chamo ela de criança que está se desenvolvendo, que está fazendo uma mudança de olhar, que está questionando o mundo. É quase como se ela estivesse dizendo assim, não sou mais quem eu tenho sido, preciso ver se ainda gosto do que gostava. E aí os adultos em volta ficam estranhando esse novo ser, que não só está com novos gostos alimentares, como na hora da troca de roupa tá diferente, não topa mais tomar banho na hora que tomava, tá tudo diferente, né? Então, é como se essa criança tivesse chegado numa espécie de adolescência, né? Meu filho é adolescente, eu tenho estranhado muito, falo, quem é este ser que chega aqui em casa? Eu não sei quem ele é. Então, eu acho importante a gente olhar para isso, porque senão a gente pasteuriza. Toda criança precisa comer tudo que a gente oferece. Se ela se recusa, ela tá errada, né? E aí outra coisa, você pergunta, né? Qual que é a origem, né? Quando é seletivo, desse jeito mais dramático, eu costumo pensar que, às vezes, a gente não sabe muito a origem. Então, viver é meio trocar um pneu com o carro andando. Mesmo não sabendo a origem, já dá para cuidar de certas maneiras. Tanto na seletividade, desse jeito que eu chamo, né, mais dramático, né? Ou
O que é mais dramático? É quando a criança está expressando muita angústia para ir para a mesa. Muita ansiedade. Ela entra num estado de ansiedade, né? Nos casos de compulsão alimentar, ou nos casos de anorexia. Recentemente eu acompanhei um caso de grave anorexia. Essa menina, ela, numa certa quinta-feira, ela parou de comer. E foi tão dramático que ela teve que ir para o hospital. Ela estava muito dramaticamente anoréxica, né? Enfim, para a gente cuidar, a gente vai cuidando geralmente nos arredores da comida, não na comida. Enfim, e cada caso é um caso, né? E vocês sabem que quando eu li o livro da Laura Gutman, é um livro, eu acho que é uma sociedade centrada na criança, que ela traz a nossa visão adultista sobre a alimentação. Porque, aí ela falou, né, algumas coisas muito curiosas. Por que que tem hora para comer? Primeiro ponto. Segundo, por que que tem que ser na mesa? Todo mundo sentado na mesa. Eu tenho outras questões, não vou entrar na questão do vínculo, da conexão. Estou entrando na questão muito mais adultista, né, que acho que a Débora comentou e você também trouxe, Fabiola, que é o nosso histórico, essa nossa vontade, né, ou melhor, a experiência que nós tivermos com a alimentação, ela vem para a mesa com os nossos filhos e para a gente é um absurdo. Por exemplo, lá em casa a gente faz muito isso. Vamos comer na mesa, todo mundo senta na mesa, a gente faz um momento divertido, a gente coloca música. Tanto é que quando a gente vai comer em casa, as minhas filhas falam, pai, não tem música hoje? Então elas cobram. Hoje a gente vai sentar no chão, a gente vai fazer um piquenique na sala. Não, agora a gente vai na sacada. Não, agora a gente vai comer no sofá, porque agora a gente vai fazer um cinema. Então, assim, a gente vai mudando também essas formas para fazer com que a alimentação ela seja um momento divertido e não um momento tenso, porque, na minha visão, eu tive um momento tenso com aquelas frases polêmicas. Você só vai sair da mesa depois que você terminar. Sim. E aí todo mundo saía da mesa, gente. E eu ficava sozinho. Você morava na mesa, né? Cara, assim, morava. Eu vou falar pra você que é um trauma gigante. Sim. Mas isso não passou tanto com relação às minhas filhas, porque eu sempre entendi que era eu ali com a minha mochilinha, né, da minha vida, e não eram as minhas filhas fazendo algo contra mim, mas sim elas vivendo ali, aprendendo, como você falou, né, Fabiola? Descobrindo sabores, descobrindo os momentos. Vocês acham que, de fato, o histórico que nós tivemos na nossa vida, ela realmente interfere na forma que a gente educa os nossos filhos com relação à alimentação? Eu até falei um pouco sobre isso, né, na primeira pergunta, assim. Eu acho que faz toda a diferença, porque é isso, assim, eu recebo, né, nos meus atendimentos de introdução alimentar, eu vou procurar entender qual é a expectativa desses pais, qual é o histórico desses pais, porque isso que você falou, Rodrigo, é incrível, sem dúvida nenhuma. Mas a maioria dos pais, quando buscam, né, essa orientação, esse acompanhamento, eles chegam com muitas expectativas, né, e sempre com essa coisa assim, né, na maioria das vezes, claro, cada caso é um caso, né, gente? Mas é isso, assim, sempre querendo muito, esperando muito uma performance da criança. Né? E hoje em dia, com essa coisa das redes sociais, tem muita essa coisa assim, eu quero que meu filho coma bem, que eu quero postar, né? Eu quero mostrar para todo mundo que meu filho come super bem, né? Então tem isso não acontece, uma questão duvido. ali muito por trás. Duvido que né? isso aconteça. Mas, nossa, gente, que loucura, então, eu não tinha assim, pensado nisso, hein? A influência da sociedade, mas não a sociedade, família, a mãe, né? Os avós das crianças. Mas a gente tá falando da grande massa, né? Caramba, Sim. não tinha pensado nisso. É uma espécie de prestação de contas, né? Prestação de contas. É uma espécie de prestação de contas que começa numa experiência meio Instagram, álbum de família, com grande comunidade ampliada, né? Parece que só aconteceu se a gente postou. Isso é uma questão da nossa época. A gente vive isso, né? É quase uma distopia da nossa época, né? Não, e atravessa toda a vida familiar. Não, totalmente. E aí você percebe famílias que estão realmente ali refém do processo, porque ela quer mostrar para o filho que ele tem que comer, como você falou, né, Fabiola? O alerta, né, que você comentou. Os meus pais vão vir aqui, eles vão ver a relação que eu tenho com meu filho com relação à comida, eles não vão aprovar, porque a minha relação com eles era diferente. E a sociedade, como rede social, vai me apontar o dedo, ou melhor, não vai me bater palmas, porque ali talvez seja uma falta de palmas, né? Parabéns, seu filho come brócolis. As minhas filhas comem, gente, elas comem muito brócolis, mas elas comem outras coisas, comem produtos ultraprocessados e a vida segue.
Mas Sim. você percebe que é a todo momento querendo também se provar. E aí talvez é o que você falou, né? Esses atravessamentos vão acontecendo na vida da família, da criança e vai... E aí é o ciclo, né? É. Essa coisa de olhar a cultura eu acho interessante porque na época que não existia ainda a rede social e que o que acontecia era a gente ficar assistindo televisão e a televisão viver ligada, o que a televisão mostrava era o que a vida era, né? Agora a gente é a própria televisão. Então a gente cria o conteúdo que está todo mundo assistindo. Então a rede social é finalmente a gente virou a própria programação, né? Eu não sei o quanto que a gente vai, enquanto sociedade, dar conta de fazer a crítica disso e descolar disso. Porque mesmo quando a gente faz a crítica, nem sempre a gente vai conseguir descolar, né? Mas voltando Que pro... profundo isso que você disse agora. Nunca tinha pensado nisso. É uma distopia, é uma coisa distópica e é uma coisa difícil da gente sair, né? É como um peixe que está no aquário, ele não consegue perceber muito, né? Essa coisa da experiência, né? Que você falou desse livro da Laura Gutman que eu não li, eu li 2 outros dela. A criança não come comida. Ela não come arroz com feijão, bife, saladinha, brócolis, inhame. Ela come experiência. Ela fala sobre isso, tá? É? Tá, então gostei dela nesse Gostou? livro. Eu não gosto muito dela. Ah, não. Não, Ela é não polêmica. vou nem comentar Não. para não causar. Ela é polêmica, ela não é fácil, não é uma leitura fácil. Para mim, como homem, sendo muito sincero, é uma leitura que não é tão complexa. Aí eu conversando com algumas amigas, uma amiga falou, cara, rasguei o livro depois do 2º capítulo. Então, como mulher e como mãe, e como quem pesquisa a cultura maternalista, aquele livro, A Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra, deveria ser queimado. Agora você foi polêmica. Eu não vou continuar, porque não é Polêmica. sobre isso o podcast. O livro indicado hoje será um Encontro com a Sua Própria Sombra. Não, tudo bem. Mas voltando para a história da experiência, então, criança não come comida. Criança come experiência, né? Então, eu vou dar um exemplo. Um dos assuntos que mais chega nos meus cursos, nos grupos ou nos atendimentos chega a família e fala assim, meu filho não quer experimentar nada. Esse é tipo, é o que mais chega. Meu filho não quer experimentar nada, ele é chato para comer. Ou ela é chata para comer, né? O que eu faço para experimentar? Ou então o discurso é assim, chegam para a criança e dizem, não, você não pode não aceitar, você tem que pelo menos experimentar. O que eu penso sobre isso se alguém tem que experimentar, acabou a experimentação. Experimentação é uma coisa que começa quando eu já tô curiosa. Meu Deus, eu falo isso. Eu sei, todo mundo fala. É quando eu olho para esse copo, eu falo, o que tem nesse copo, esse líquido que brilha? Eu já tô em experimentação, já tô desejando, eu já tô flertando com isso. O meu corpo já vai desejante. Eu já faço assim, meu Deus, o que será que eu vou sentir quando colocar isso na boca? A experimentação não acontece se alguém fala, tem que pôr na boca pelo menos para saber o que é. O que vai acontecer comigo é assim, ó. Ai, meu Deus. Não é que é verdade? Aí eu sei que é. Aí eu ponho na boca falando, bom, eu tenho que fazer porque esta argumentação é imbatível. Eu, que tenho 5 anos, ou 15, ou 3, ou 8, não tenho repertório. Não tenho retórica para dar conta dessa argumentação. Nossa. Tá? Bom, então eu topo pôr na boca para depois dizer, não gosto mesmo. Ou então para dizer, até que é bom. Só que olha que perigoso. Se até que é bom, agora eu tô presa e vou ter que comer toda vez. E eu tô falando porque eu realmente gostei ou porque eu quero agradar? 1000 motivos. Pode ser porque eu quero agradar, pode ser que eu achei até bom, mas pode ser que eu acho bom, mas mesmo assim eu não quero. Como que eu vou convencer os adultos que estão, ótimos na argumentação, que mesmo eu gostando, não quero? Nossa. Porque eu posso gostar e não querer. Bom, voltando para o que eu estava dizendo, que comer é uma experiência, por isso que eu cheguei na experimentação, né? Criança come um curta-metragem.
Ela come aquilo que ela tá vendo no prato, que ela já tá desejando, que ela imagina que vai viver por dentro. É um conjunto semiótico. É um assunto dos filósofos, dos neurocientistas, dos poetas. A criança está comendo o branco do arroz, o grudadinho ou o soltinho, o feijão que tem. Ela está comendo brincadeira, textura, cheiro, cor, o que sente na língua, né? Então, quando a Laura Gutman, nesse livro que eu não li, diz da adultização da comida, os adultos dizem, tem que comer para ficar forte, tem vitamina, senão não sei o quê, ou não vai levantar da mesa enquanto não comer. A criança fala assim, mas eu tô só brincando. E ela fala também do horário. Por que tem hora, né? Tipo, hora da janta. Então, às 18 horas, impreterivelmente, você deleta que a criança ela pode estar com fome, ou melhor, ela pode não estar com fome, então ela não vai querer comer porque ela não está com fome. Então, você deixa também de fazer com que ela tenha os sentidos do corpo dela. Vocês acham que isso pode acontecer também por uma questão de desconexão desses pais com essas crianças, de entender esses ritmos biológicos? Seja ele a fome, seja ele a saciedade. Como que vocês têm visto isso na experiência de vocês? Deixa eu só falar uma coisa dentro do que a Fabiola estava falando. Pode falar, que você pode falar. falou, Rodrigo, é Tá. rápido. Mas assim, quando ela estava falando, né, das frases, e aí você falou assim, eu falo isso, se culpando, você faz uma coisa que é muito legal também, que são os rituais que você falou, coloca uma música, né? E aí outras coisas que a gente pode fazer para fazer essa experiência ser agradável, que é isso, levar a criança para a cozinha, pedir ajuda dela para ajudar nesse preparo, ou arrumar a mesa. E, nossa, olha o barulho que faz isso, né? A gente chamar atenção para outras coisas e tirando essa coisa da pressão, tem que comer, Sim. tem que experimentar, né? Então, é só porque a gente vê muitos pais se sentindo muito culpados. Ai, meu Deus, eu falo Agora é isso, tarde demais. Já tô culpado. Mas é que você leu aquele livro da Laura Gutman. Desculpa. Porque o livro da Laura Gutman só aumenta a culpa. Não, eu fiquei A muito... maternidade, o encontro com a própria sombra, só os níveis de culpa, principalmente maternos. Então, acho que é isso, né? A gente tá sempre com culpa. Não, mas quando eu li o livro, eu fiquei pensando que ela fala assim, você come quando você não tá com fome? Aí eu Então, falei, pensei, você come? Você? eu não. Não? Não. Eu como. Você come? Então, vamos lá. Porque aí tem a questão da... Às vezes uma amiga vai em casa tomar um café pra gente conversar, e aí tem um bolinho. Eu não tô exatamente com fome, mas tem um rito, é gostoso. Eu não como só com fome, Entendi. eu como com rito. Eu como por desejo, eu como porque a outra pessoa que eu amo tá comendo e me dá vontade, ou eu como quando eu tô com fome. Resumo, eu como quando faz sentido. Criança, então? Então, quando você conta isso, que com as suas meninas vocês fazem piquenique, ou você põe música, o que você está fazendo? Você está aumentando o nível de sentido, de prazer, de brincadeira, de gostoso, de conexão. Então, crianças não vão sempre comer quando tem fome. Fome e saciedade é um unicórnio, basicamente. Porque é difícil a gente saber. É difícil. É difícil. O que é? Quando é que eu sei quando eu tô saciada? Assim, como que eu, Fabiola, sei? Como que meu filho sabe? É quase... Não tem um percentual? Bateria? Carregada? Não tem. Talvez desenvolvam um aplicativo, uma inteligência artificial. Fica aí a dica para o pessoal que trabalha com aplicativo. Fica a dica. Eu sempre fico pensando nisso. Quando eu tive os primeiros momentos com a minha filha mais velha, a Ana, que ela vai fazer 5 anos daqui a 2 meses. Eu sempre fiquei pensando, poxa, como que a gente pode fazer com que a experiência dela com a comida seja boa? Porque a minha não foi. Então a chance da dela não ser vai ser muito grande. Porque é exatamente o que eu quero, eu vou replicar ciclos. Aí eu fui estudando e aprendi. Falei, opa, eu não posso replicar ciclos, eu não posso, você só vai comer, você só vai sair da mesa depois que você terminar. Vamos tirar primeiro a figura da mesa. Legal, a mesa é importante, é uma conexão, mas essa mesa, ela anda pela casa. Então, isso, a gente tem essa... Não que a criança saia correndo enquanto tá comendo, que também não teria problema, não sei se isso depois a Débora também pode falar, e você também, Fabiola. Mas a ideia qual é? Vamos sentar no chão e tudo mais. E eu percebi que quando a gente tá conectado, o que eu falo de conectado? A gente tá conversando. Sabe o que eu fazia muito? Eu contava história. Para Ana, quando ela tinha os seus 2 aninhos, eu contava história. Mas não história a ver com a comida. Eu contava história. Hoje eu vou contar a história do Hulk, porque essa eu conheço. Então eu ia lá e contava a história do Hulk, e ela comia,
Aí ela perguntava, a gente falava, que cor é o Hulk que é verde da cor do brócolis e tal. Opa, e volto de novo pra história. E eu percebia que a gente tinha um momento prazeroso. Porque eu acho que esse é, Então, acho que é um dos o desafios, que né? acontece, né? E a conexão, a todo momento, ela me mostra, não só para alimentação, mas para tudo que acontece na minha casa, ela é a chave. Se nós não estamos conectados, as coisas são mais complexas, difíceis, turbulentas. Quando nós estamos conectados, as coisas elas andam, mas não que elas vão andar mais fáceis. Mas assim, eu chego e sento com a minha filha no momento que a gente está conectado, e ela fez alguma coisa que, né, uma bateu na outra, vai. Pegar um caso emblemático. Uhum. Eu chamo elas, falo, poxa, o que aconteceu? Ela vai lá, ela vai falar, não, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, elas contam. Quando nós não estamos conectados, elas não querem nem falar comigo. Elas vão continuar se batendo, vão continuar gritando, vão continuar chorando sem falar pra mim. Não que tem problema chorar, lá em casa a gente não tem problema de chorar, mas o problema é quando elas estão com algum problema entre elas e a gente não consegue descobrir o que tá acontecendo. E aí eu fico pensando, poxa, a alimentação é uma coisa tão rica. Eu adorei o que você trouxe, Fabíola, sobre ser a experiência. Sim. Porque, de fato, é um processo de experimentação em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E só rapidinho para comentar sobre esse negócio da experiência, eu sinto que ela também, a gente amplia essa compreensão quando, por exemplo, dando o exemplo da minha infância, eu me lembro que às sextas-feiras os meus pais pediam pizza. Ah, tá. Porque estavam Eu sempre uso isso como exemplo. Ah, então usa, gente. pediam Eu também pizza. peço pizza de sexta. Vamos ver se eu vou ficar com desculpa agora. Vamos ver. Não. Olha só, vou contar. Pode contar, então. Às sextas-feiras, os meus pais pediam pizza, sentavam, conectados. Você falou de conexão. Eles conectados, tomavam cerveja. Eu e a minha irmã ficávamos fazendo bagunça e comendo pizza. Só que eles estavam sozinhos à mesa. Uhum. Então, eu tô fazendo o oposto do que você tá falando. Tá. Eles estavam juntos, namorando, conversando, paquerando, fofocando, os dois, bebendo cerveja, eu e a minha irmã brincando. E o que eu me lembro é que gostoso estarmos juntos e tá todo mundo feliz. Que legal. Eles estavam relaxados, se dando bem. E eu não me esqueço disso. Nossa. Então, experiência, eu tô ampliando pra mesa. Então, de novo, a gente vai pra mesa pra se encontrar. Não é sempre porque tá com fome. Então, se eu não tô com fome, eu sentava na mesa, porque quando eu tava na mesa, coisas interessantes aconteciam. Às vezes, os meus pais estavam junto, conversando do dia deles. Se conectando, brindando a cerveja deles lá, né? Outra experiência rapidinha meu pai era piloto de avião e ele estava sempre fora de casa, mas um dia eu estava sentada comendo num horário diferente e meu pai sentou do meu lado, que era estranho, porque quem sentava do lado era minha irmã e a minha irmã não estava, quem estava era meu pai. E ele estava na mesa comendo jiló, sozinho. Só que eu estava lá. Ele estava comendo um prato de jiló completamente mergulhado naquela experiência. Experiência. E eu estranhei que ele estava comendo jiló. E eu falei, o que você tá comendo? Ele falou, jiló. Eu falei, mas jiló é amargo. Daí ele falou, você não gosta de jiló? Eu falei, não, claro que não. Daí ele falou, é porque você não faz do meu jeito. Daí ele explicou como que ele temperava, pois os temperos estavam na frente do prato dele, pois ele estava tendo uma experiência. Então, com isso, eu tô ampliando a palavra experiência. Ele contou como era, porque queria saber o que ele experimentava por dentro, quis experimentar comer jiló. E hoje você gosta de jiló? A partir daquele dia eu amo jiló. Por quê? Você lembra desse momento? Porque eu queria saber o que o meu pai sentia por dentro. Ah. Então, volta uns minutos atrás. Eu nunca comi jiló. Até hoje eu não como jiló. Eu nunca comerei jiló. Eu como a comida que meu pai comia, pois eu amo ele. E ele sentia algo muito interessante por dentro, eu queria conectar com ele. Então, com isso, eu tô pegando palavras-chave. Você falou conexão à mesa. O que é experiência? O que a gente faz quando vai pra mesa? O que acontece na mesa? Coisas mágicas acontecem na mesa ou coisas muito traumatizantes acontecem na mesa. Então, como que faz pra gente não passar o nosso trauma, né? Quando a gente nomeia o que sente, o que viveu. Então, eu fui uma adolescente com transtornos alimentares que teve transtornos dos 13 aos 30. Nossa. Eu tive bulimia. Eu tive muitos transtornos.
Como que eu não passei isso pro meu filho? Porque eu fui dissecando isso. Eu nomeio cada trecho disso. Não tá nada nas sombras. Falando da Laura Gutman naquele outro livro. Tá tudo claro. Trazendo pra luz. Eu trabalho com isso. Eu faço muita... Então não vai passar, né? Eu assisti uma palestra recente sobre essa questão de traumas. Não sei se foi a Nadine que falou, ou alguma outra profissional que fala sobre prevenção. E ela fala até sobre essa questão de a gente não se ressignificar. É a gente entender como a gente viveu com esse trauma e falar, legal, ele tá aqui. Ele vai sempre me acompanhar. Mas eu sei lidar com ele, que é o que você trouxe, né? Poxa, eu vivi isso aqui, mas eu trago pra luz, eu nomeio ele. Isso facilita as coisas pros meus filhos. Não, pro meu filho. É um filho só, né, que você tem. Eu tenho um filho. E você, Débora, tem filho? Eu esqueci de perguntar. Não tenho. Ah, você não tem Não filho? tenho. Ah, Não. que legal, você entrou na educação positiva para ajudar famílias através da educação positiva? Não, é porque, na verdade, a Fabiola falou, né, do transtorno alimentar. Eu fui uma criança que teve uma relação bem difícil com a comida, né, na infância, depois na adolescência também, né, fui uma criança que teve compulsão alimentar, que desenvolveu uma obesidade. Depois, na adolescência, né, eu passei por um processo de emagrecimento nada respeitoso, digamos assim. Nossa. Aí acabei desenvolvendo bulimia também na adolescência. Sim. E eu sempre, quando eu, assim, né, eu escolhi fazer nutrição para trabalhar com crianças, já era o meu objetivo, porque eu não queria que nenhuma criança passasse pelo que eu passei. Só que quando eu me formei, eu sou formada há 19 anos, né? Então, assim, quando eu me formei, de fato, a nutrição não atuava como prevenção. Era sempre, a nutricionista era buscada para tratar alguma patologia, para o emagrecimento, né, para essas questões, mas não tinha esse olhar para a prevenção, isso não existia. Mas eu me lembro, né, que logo que eu me formei, eu fui fazer uma especialização em saúde materno-infantil, e eu falei, não, eu quero trabalhar com as primeiras fases da vida. Eu não quero que nenhuma criança, né, assim, meu desejo é que nenhuma criança precise passar por uma relação ruim com a comida para depois aprender, né, ressignificar, enfim, reaprender, né, a se relacionar com a comida. Então, eu escolhi, né, trabalhar com essas primeiras fases da vida. E eu me lembro também uma coisa que, quando eu conheci a disciplina positiva, educação positiva, né, eu me lembro muito de pensar assim, caramba, como eu gostaria de ter passado por profissionais que tivessem esse olhar, que me escutassem, né, porque o que eu recebia, minha mãe me levou em vários profissionais, com o conhecimento que ela tinha, né, os profissionais que existiam naquela época, eu sempre recebia um plano alimentar com, né, tudo que eu gostava de comer era proibido e tudo que eu não gostava de comer eu tinha que comer. Então, como é que você melhora uma relação com a comida dessa forma, né? Então, assim, eu lembro que quando eu conhecia, eu falei, meu Deus, eu quero muito trazer isso para minha prática, porque eu quero esse olhar de respeito para a criança, eu quero ouvir a criança, eu quero ajudar esses pais a pensarem diferentes, né, a ter uma conduta diferente, porque tudo isso que você está falando, Rodrigo, assim, né, e Fabiola também, né, de repensar, de olhar para a história de vocês, para não deixar esse trauma chegar no filho de vocês, nós somos né, quantas pessoas, quantos adultos estão nessa linha de pensamento, né? Bolha, né? Poucos, sabe? Então, assim, a gente está no momento de refletir sobre isso, e levar, né, esses assuntos para mais e mais pessoas, para que a gente consiga fazer, assim, sermos profissionais e pais, né, no caso de vocês, menos violentos, mais respeitosos, né, e olhando para a nossa história para a gente conseguir fazer diferente, né? Nossa, maravilhoso o que você falou. Que bom uma pessoa que trabalha com saúde e famílias e crianças que tem o conhecimento do que é esse sofrimento. Esse tipo de profissional que tem que estar atendendo as famílias, porque você sabe por dentro todo esse percurso e conhece como foi que você saiu desse lugar e como é que é estar lá dentro, né? O Winnicott, que é esse psicanalista que eu estudo, né? No livro que chama Família e Desenvolvimento Individual, ele diz que os pais e mães que, aspas, erram, são os que mais sabem sobre como criar seus filhos, né? Porque no espectro do mil aspas, erro, você
tá se experimentando, você vai pra frente, vai pra trás, né? Aquele que nunca erra, ele não tem experiência, ele não tem bagagem nenhuma, né? Não experimenta. Exatamente. Eu adorei o que vocês falaram. Vocês quase fizeram meu próximo quadro não acontecer, porque vocês deram todas as minhas dicas. E agora nós vamos começar o quadro Dicas de Pai. E hoje eu vou falar pra vocês uma dica que elas já deram, já falaram um monte aqui, mas eu vou reforçar, né? Porque eu tenho que trazer minha dica também, né? E depois vocês comentam se faz sentido ou não. Transforme a refeição em um momento de vínculo. Faça com que um hábito à mesa, ele seja um momento de afeto, um momento de conexão, um momento de experiência. Eu adorei que você falou do seu pai. Eu vi o seu pai do seu lado, comendo jiló. Eu experimento muito esse movimento com meu sogro. Meu pai faleceu. Então, meu sogro, ele tem essa posição paterna pra mim. E ele come também. E ele come também o jiló. Eu já experimentei o jiló junto com ele. Tá vendo? E é a experiência. Você vê aquela pessoa ali, né, naquele momento. Ela traz você fica ali querendo vivenciar aquilo, né? É uma vontade. E eu adorei. E quanto mais a gente conseguir fazer com que a mesa seja esse lugar sem pressões, sem ser um ambiente de conexão e afeto, com certeza a relação vai ser muito mais saudável com a comida. Isso fazendo com que tudo aquilo que a gente falou anteriormente, que eu sofri, né, que tantas outras pessoas sofreram, que vocês sofreram, sejam muito mais minimizados. E aí, faz sentido a minha dica? Na verdade, eu falei tudo que vocês falaram. Com outras palavras, e também a mesma, às vezes, né? Usei as mesmas palavras. O jiló, inclusive. Giló. E o engraçado, quando você estava contando a história do jiló, é muito legal esse negócio do storytelling, né? De contar histórias, né? Porque eu senti o cheiro. Você acredita? Acredito. Caramba, cara, que louco isso, meu. E sabe que toda vez que eu lembro da presença dele, da sensação física do corpo Que dele, legal. deu pequena, dele grande. Eu lembro do azeite galo de lata. Eu lembro do geladinho. É totalmente um momento de vínculo, gente. A alimentação é Posso muito de falar vínculo. uma coisa sobre isso? Assim, Fale, Débora. não, que eu achei interessante isso que você falou, porque essas memórias, de fato, é isso, né? Tanto pro bom quanto pro ruim. Exato. Sim. né? Uhum. Exato. Então, o nosso cérebro vai registrando, e aquele conceito, né, de glimmer e gatilho, né? Então, nós somos responsáveis por essas experiências, por essas Isso. memórias que as crianças vão criar em relação à alimentação, né? E é isso, as memórias boas vão partir sempre de uma relação de vínculo com esse cuidador, de confiança com esse cuidador, né? A gente tem, né, o conceito de alimentação responsiva, que hoje, graças a Deus, ele está no nosso guia alimentar, a OMS fala sobre isso, né? Então, assim, a gente tem referências falando sobre isso, né? Assim, o quanto é importante criar essa relação de confiança, né? Da criança, demonstrar ali, desde o início, né, que ela tem algum tipo de desconforto, ela está com fome, e ter um adulto atento às suas necessidades, para atender essa necessidade, porque aí ela sempre vai estar segura na presença desse adulto, né? Sendo respeitada quando ela também mostrar que ela não quer mais. Então, quanto isso é importante e faz com que essa memória, né? Essa experiência, essa memória em relação ao momento da refeição seja positivo, né? Agora vamos falar da Âmaga. Quero primeiro agradecer a Âmaga por vestir o podcaster e também trazer toda essa mensagem de amor, carinho, afeto, cuidado, vínculo que nós estamos falando aqui, através de mensagens, de frases. A minha camiseta hoje aqui, ó, paternar muda o mundo. Gente, como eu acredito que esse paternar, o maternar, ele pode sim realmente transformar, porque esse nosso olhar de cuidado ao planeta, de cuidado ao que que virá pela frente, pelo futuro, é o que nós temos pelo nosso filho. Por isso que esse potencial é incrível. Obrigado, Âmaga, pelas frases. E ó, corre lá, usa o nosso cupom de desconto, Rodrigo Serafim, no useamaga.com.br. Quero voltar agora com um tema polêmico. Vocês estão preparados? Eu adoro. Polêmico. E é um Pode. tema que não está na pauta. Estou lendo um livro, um raio de um livro chamado Gente Ultraprocessada. E não sei se vocês conhecem. É um livro que ele fala sobre produtos ultraprocessados. E ele fala, eu terminei agora o primeiro capítulo, eu já quase caí da cadeira. Porque assim, ele fala de tudo que acontece, o que é um alimento ultraprocessado. E por que eu estou trazendo esse ponto? E se eu falar alguma bobagem, você me corrige, tá, Débora? Que você trouxe isso, mas a Fabíola falou sobre isso também nas redes sociais dela, sobre o guia alimentar. O que é esse guia alimentar que o Brasil tem? É um documento? São procedimentos de alimentos que são saudáveis e não saudáveis? O que é esse guia alimentar?
Como o próprio nome diz, é um guia para falar sobre alimentação, é feito pelo Ministério da Saúde. Então, em 2014, a gente teve o Guia Alimentar da População Brasileira. A gente já tinha um para crianças menores de 2 anos, e aí, mais recentemente, em 2019, saiu a última versão, tá? Então, é o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras menores de 2 anos. Então, lá tá? Então, ele traz o quê? Qual é um documento que fala sobre os grupos alimentares, e aí, em 2014, existiu uma polêmica muito grande, que foi quando teve o lançamento do guia, falando exatamente sobre essa classificação dos alimentos in natura, minimamente processados e ultraprocessados. E aí, lógico que essa nomenclatura não agradou as indústrias alimentícias, né? Então, ali, de certa forma, você coloca que a base da alimentação, o ideal, é que seja de alimentos in natura ou minimamente processados, controle de processados e, né, reduzir o consumo de ultraprocessados, que são alimentos que são ricos em sódio, em açúcar, em aditivos alimentares, né? E aí bate de frente exatamente com as grandes indústrias, né? E isso veio também, essa nomenclatura veio também no Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos. Então, a recomendação que a gente tem é que crianças menores de 2 anos não devem ser expostas aos alimentos ultraprocessáveis, né? E aí você tem uma indústria, espero que eles nunca queiram patrocinar o podcast, porque eu vou falar o quê? Não pode, não pode para Nestlé. Esse é o desafio. Mas eu vejo, o desafio. Eu vejo essas papinhas, né, para criança, para bebês que estão iniciando, inclusive, iniciando a sua introdução alimentar, usando papinha. E às vezes, gente, não vou trazer aqui, vou trazer só um lado da polêmica, não vou trazer o lado da mãe, do pai, que puxa, tá cheio de tarefas e realmente é um facilitador, porque ele foi criado para ser algo fácil. E isso inclusive no primeiro capítulo do livro ele fala exatamente isso. Desde 1950, os alimentos ultraprocessados, eles foram criados para ser baratos e rápidos, para consumo rápido e gerar, aí que vem o mais polêmico de tudo, vício. Ele vicia, porque tem açúcar, aí eles começam, né, lá no livro falando sobre os edulcorantes, tô falando o nome certo? Edulcorantes? Edulcorantes, que eles colocam açúcar nos edulcorantes para não colocar no açúcar na fórmula, para não aparecer o açúcar. Então eles começam a mascarar, porque é um produto ultraprocessado. Como que você vai descobrir o que tem lá dentro? Você não consegue descobrir. E aí eu fico pensando, gente, como que vocês hoje, dentro do atendimento de vocês, lidam com alimentos ultraprocessados? Tá. Nem tá na pauta esse assunto. Não, esse assunto é bom. É bom. Bom, primeiro dizer que eles são horrorosos. Isso é indiscutível, eles fazem muito mal mesmo, eles inflamam. Quando a gente come um alimento desses, é como se a gente estivesse comendo plástico, gordura hidrogenada, faz muito mal. A gente não precisa nem entrar nesse mérito. E também dizer que a publicidade deles, falando em infância, é abusiva. Então, falando da maternidade. Então, eu, mãe, no supermercado com meu filho, quando ele era pequeno, ele ficava na fila do caixa, nas prateleiras da fila do caixa, já tá lá vários produtos com personagens infantis e você fica naquela luta. Então, tem uma perversidade toda ali, né? Pronto. Dito tudo isso, como lidar quando uma criança quer isso o tempo todo? Né? Ou já viciada nisso. Primeiro, entender que ela não vai parar de comer só porque a gente dá uma palestra sobre isso. Concordo. Meu filho, minha filha é ruim porque tem gordura hidrogenada, a cultura, a indústria é perversa, blá, blá, blá. Não. Eles não vão entender, não dá certo com panfletagem. Só com adultos a gente panfleta. Com criança não dá certo. Porque criança come experiência. Se ela come experiência e ela tá comendo algo muito doce, eu vou parar de comprar isso. Porque como isso foi parar lá em casa? Exato. Basicamente, foi parar lá em casa como? Pronto. Eu vou, então, fazer bolos em casa bastante doces. Com açúcar que tá no açucareiro, com farinha que tá no armário, com ovo que tá na geladeira. Né? Não é ultraprocessado. Então, eu vou migrar a experiência dessa criança do ultraprocessado, doce, para um alimento caseiro, que inclusive ela fez junto comigo. Olha a experiência aí de novo. Vai aumentar a autoestima dela, a narrativa.
eu ajudei mamãe, eu que quebrei os ovos, eu que apertei o botão da batedeira. Ela, quando come, vai estar vinculada com o barulho da batedeira, claras em neve, que é uma coisa linda. Aí você vira de cabeça para baixo. Como assim não cai, mamãe? Entende? Tem muita coisa linda no percurso. Depois ela senta, a gente pega um prato bonito, chama a vovó para comer, chama o irmão para comer, chama a amiguinha do prédio para comer. A gente bota uma vela, senta, come. Então, junto com esse hiper doce, é bom muito doce? Mas, junto com esse hiperdoce, tem um curta-metragem lindo que ela viveu. Nossa, eu tentei fazer exatamente o que você falou. Quando você começa a aprender algumas coisas, você fica meio que bitolado, né? Então, uma das coisas, pra mim, virou agora o produto tá processado. Aí, aconteceu isso ontem. A minha esposa comprou aquelas bisnaguinhas, de uma marca Tipo lá. Seven Boys? Tipo um Seven Boys, Tá, que inclusive todos adoram em casa. lógico. E aí, a Ana abriu a gaveta. Olha o que ela falou pra mim. Ela abriu a gaveta e foi pegar. Eu falei, não, filha, isso, a gente não vai comer isso, porque vamos comer fruta, vamos comer uma banana. Não, pai, mas eu quero comer. Ela tava realmente com vontade de comer a bisnaguinha. Aí eu falei, filha, mas não faz bem. É um produto. Aí eu fui dar uma panfletagem ali, né? É um produto que tem muitas coisas que não são boas. Aí o que ela falou pra mim? Adivinha o que ela falou pra mim? Por que você comprou, papai? Quem Porque comprou está foi aqui. você. Claro, se não é bom, por que tá aqui? Por que tá aqui? Tipo, meu pai tá fazendo mal pra mim, então. Ou Entendeu? mal pra ele mesmo, ou seja, o Ai, papai meu pode Deus. comer uma coisa que faz mal. Mas eu não. Quando que na vida eu vou poder fazer comigo coisas que fazem mal? Nossa, cara, muito louco isso, né? É. Olha a mensagem que a gente tá entregando, né? Chega uma hora na vida, eu faço coisas meio estranhas, coisas que também fazem mal. Então, né? Muito louco isso, porque isso ele vai repercutindo depois na vida da criança, porque aí eu fico pensando de ser o exemplo. Aí eu falo muito, a gente fala aqui no podcast, sei lá, dos 53 episódios, 54 episódios que nós já lançamos, acho que uns 45 nós falamos sobre ser o exemplo para os nossos filhos, porque é a melhor forma de eles... difícil isso. É difícil, mas é a melhor forma que eles aprendem nos vendo. Então, se eu estou comendo, automaticamente ele vai lá, então eu vou comer. Se eu deixo de comer, pelo meu nível de consciência, que aí eu posso ter sido um panfletado, eu consigo ter sido panfletado, eu fui, né, nesse caso, falar, legal, eu tô entendendo, então vamos reduzir esses produtos. Minha esposa adora cozinhar com as crianças, inclusive lá na nossa escola, na escola colegial, a gente tem uma cozinha para as crianças, que é minha esposa que ajuda a cuidar dessa cozinha, ela que faz todas as receitas com as crianças, mas ela leva para casa também. Sim. Antes ela leva para a escola, ela testa em casa. Ah, As que meninas delícia. adoram cozinhar com ela, é Sim. uma festa, faz pão junto. E aí, Débora, a gente tá fazendo, Fabíola, a gente tá fazendo as nossas bisnaguinhas. A gente faz as Pronto. nossas. Mas não é fácil, mas tá fazendo. Mas assim, só para concluir, só para fechar, o que é a experiência quando eu abro um ultraprocessado? É uma embalagem, faz... Acabou, dura 3 segundos. E a sociedade também, né? É Dura totalmente 3 diferente, né? segundos o brilho daquele plástico. Se eu faço personagem. bolo, 30 minutos, 40 minutos. Vamos ver, bota o palitinho. Tem muita coisa que acontece. Então, ultraprocessado a gente lida assim, faz o mesmo sabor, tenta, né, atingir a experiência do paladar, mas faz em casa. E você, Débora, como que você lida com os ultraprocessados aí? Então, adorei que a Fabíola falou, eu acho que é bem exatamente nessa linha a minha orientação, mas é que eu acho que esse assunto tem muitas camadas. Tem muitas camadas, Isso que você concordo. falou do exemplo também é muito importante. Então, assim, vamos lá. Primeiro, é entender exatamente isso, essa responsabilidade. Quem trouxe o alimento para dentro de casa, né? É o adulto. Então, de fato, a gente precisa olhar para isso. A criança não tem esse filtro da consequência, né? Não tem capacidade para entender isso. Então, eu sempre gosto de dizer assim, eu amo doce de leite, eu tenho uma memória afetiva, porque a minha família é de Minas, né? Então, assim, eu amo doce de leite. Se eu pudesse, eu comeria doce de leite, pão de queijo, Tamo várias junto. vezes Eu ao também. dia. Os dois juntos. Também. Pão de queijo com doce de Eu leite. adoro doce de leite. Exato, então, mas eu não como todo dia, toda hora. Por quê? Porque eu tenho filtro por da quê? consequência. Então, eu sei que isso não é saudável. Não é saudável, concordo. Não Por mais que a é. experiência seja ótima. É muito. Nossa, eu já fiquei com vontade de comer agora pão de queijo com doce de leite. Eu Pronto. fiquei com olha queijo. só, É tão bom isso. com queijo. Você que é você é de Minas? Não, eu sou do Rio, Você é mas do porque Rio meu pai, mesmo. a família do meu pai é mineira, né? Sim. Então eu tô sempre ali no sul de Minas. Então, Que delícia. Você sabia que, Débora, fazer um comentário, um parênteses bem rápido, nosso número 1 hoje de audiência é São Paulo, o segundo é Belo Horizonte.
segundo, Mas Belo Horizonte tem muita segundo gente, tem a cidade. doutora Juliana, né? Tem muita gente, pelo menos dessa linha da educação positiva, Sim, tem sim. muita gente lá é muito forte É mesmo. muito forte. A nossa audiência do nosso podcast lá, ele é o número 2. Aí depois o terceiro, Campinas. Não sei porquê, mas tá lá Campinas. E depois vem aonde eu moro, que é São Bernardo. Mas desculpa, Débora, vamos lá, continua. Mas vou divulgar no Rio para o Rio aumentar esse Divulgue. ranking aí. Mas o que eu estava falando era isso, né? Assim, a gente esperar que a criança tenha em casa e ela aceite que não é para então, comer, não vai muito rolar, né? difícil. É esperar, é uma expectativa alta, é esperar uma maturidade Que ela não tem, né? que ela não tem ainda, né? Concordo. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que é importante, que vocês falaram, que essa questão do exemplo, não só de comprar, mas de como a gente se relaciona com a comida. Porque é isso, a criança ela vai aprender muito mais com o que ela vê, né, do que com o que a gente diz. É verdade. Então, de fato, várias famílias me procuram, falando, ai, Débora, porque minha relação com a comida é muito ruim, tá? Eu não quero que meu filho passe por isso. Então vamos arrumar a sua relação, filho. A gente precisa cuidar do ambiente que a criança vive, né? Tá. E isso também está inserido a forma com que os pais, os cuidadores, esses adultos que ela tem acesso e que são referência para ela, vão se relacionar com a comida. Então, a gente precisa também olhar para isso, né? Muito bom isso. E aí, a outra coisa que eu acho que é muito importante também, assim, óbvio, a gente sempre fala do exemplo, quanto isso é importante, levar a criança para a cozinha, toda essa experiência de fazer a receita com ela, isso é incrível, isso é o que funciona. Mas a gente também precisa ter muito cuidado com demonizar os ultraprocessados, porque assim, gente, a verdade é que por mais que eles não sejam nutritivamente falando um alimento de qualidade, ele não deixa de ser um alimento. E o que acontece é que, às vezes, num dia muito corrido, às vezes aquela mãe que, caramba, se dedica pra caramba, faz, os pais, né? Não só a mãe, o pai, enfim, fazem, mas às vezes não deu tempo e às vezes ela precisou colocar, digamos, um ultraprocessado na lancheira. E às vezes ela é muito criticada, porque, caramba, olha isso, mamãe mandando ultraprocessado, né, para criança, caramba, ela não estudou sobre isso, não sabe que isso faz mal. Então, assim, a gente precisa também saber que a gente vive num mundo que tem ultraprocessados. Então, a gente precisa, sim, proteger as crianças. A gente precisa, sim, cuidar da nossa relação com a comida. A gente precisa, sim, abrir espaço na agenda para fazer essas receitas com as crianças sempre que possível. Mas ensinar também elas lidarem com esses alimentos. E tá tudo bem, né? Assim, não vai fazer mal se for eventual, se for esporádico. Né? Então, se a criança chega e fala, eu amei esse biscoito de chocolate. Poxa, filha, que bom, é gostoso mesmo, né? Vamos comer devagar, vamos saborear, vamos... Né? E tá tudo bem, a gente tá sentindo os plásticos, filha, tá sentindo todos os alimentos, tá sentindo todos os gostos artificiais na sua boca. Ô, Débora, olha só que louco você tá falando. Se eu li um capítulo do livro, eu já fiquei pirado, né? Porque lá ele fala que 60% da alimentação de um americano ou de um inglês, que ele traz os dados da Inglaterra e dos Estados Unidos, 60% da alimentação dessa população é baseada em ultraprocessado. Sim. E ele mesmo fala, não tem como tirar. Ele falou, eu, inclusive, que estou escrevendo esse livro falando sobre isso, eu não consigo tirar da minha rotina. Aí ele está fazendo agora um teste, e é muito curioso o teste que ele está fazendo, que ele aumentou para 80%, ele aumenta para 80% o consumo. Tô dando um monte de spoiler, gente, é isso mesmo, é para vocês lerem. Ele aumentou para 80% do consumo de um alimento processado na base alimentar dele. E aí ele falou, isso é um estudo que eu estou fazendo. Por quê? Eu vou ver a diferença, um mês comendo o mínimo possível e um mês comendo 80%. E eu quero ver como que meu corpo reage a tudo isso. E aí eu não cheguei lá ainda, provavelmente a Débora já deve ter chego. E qual é outra questão? E ele faz um desafio, coma também 80%. Eu quero ver se você vai conseguir comer os 80% depois de tudo que eu vou te contar aqui do que está acontecendo no meu corpo. Sim. Então ele faz um desafio com as pessoas, porque, cara, é quase impossível você continuar comendo, mas é o que a Débora trouxe isso brilhantemente. Acho que é igual quando a gente fala de tela aqui no podcast. Ai, a tela, meu Deus, é um demônio. Calma, gente, a tela ela pode ser uma ferramenta. A tela também pode ser boa. A tela, ela está na vida das crianças, como nas nossas, pelo resto da vida. Pois é. Ela não vai sair. Da mesma forma, os elementos ultraprocessados e tudo mais. Gente, eu tô adorando o bate-papo, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Porque eu dei dica lá atrás, mas eu preciso de dica de vocês agora. Né? Então, assim, eu fico pensando o seguinte. Nós falamos aqui muito sobre conexão, sobre vínculo, sobre respeito,
sobre respeitar o corpo. E vamos pensar o seguinte, o pai que está assistindo lá agora, ele está passando por um grande desafio, ele está passando assim, um sufoco, ele falou, não sei mais, meu filho não aceita, tudo aquilo que a gente já falou aqui agora. Eu queria pegar 1 ou 2 dicas de cada uma de vocês para esse pai que está começando. Ali uma coisa muito básica, eu sei que a gente falou de cozinhar juntos, vou falar o que a gente já falou, tá? Tá. Falamos de cozinhar juntos, falamos também da experiência, de observar, de sentir. A Débora falou o negócio do biscoito, foi muito legal, porque ela trouxe o momento presente pro alimento também, sentir, olha como ele é crocante, olha que legal sentir as texturas. Eu faço isso, inclusive, bastante com a minha filha mais nova, com a Clara, para ela experimentar. Não, você tem que experimentar, eu faço isso. Mas já aprendi. O que mais esses pais que estão passando, pais, cuidadores, educadores, também a gente fala muito com educador aqui também no nosso canal, o que eles podem fazer como dicas básicas e iniciais? Dicas básicas para quê? Para qual situação? Para educação, para alimentação familiar de modo geral? Para alimentação. Vamos pensar o seguinte, uma família que ela está passando por um desafio que ele chama de seletividade. Tá, entendi. E aí o filho não come. Ah, meu filho não come nada. Eu tento dar salada, né, que são Sim. os comentários, né? Tento dar brócolis, tento dar... Ele não come nada. O que a gente poderia falar para esses pais para, primeiro, acho que acolhê-los, Uhum. né? Acho que a gente já falou bastante coisa aqui com relação à culpa, mas o que mais a gente pode falar para esses pais para eles saírem daqui com uma dica para ele falar, legal, já sei o que eu tenho, pelo menos eu já sei como eu começo. Sim. E aí, provavelmente, a evolução seja ligar para vocês ou procurar vocês na rede social, talvez, para aprofundar um pouquinho Pra mais o conhecimento. desdobrar, Mas o que a gente pode falar para eles agora de saída? Posso começar? Pode. Yes. Tá. Eu vou Então, anotar. o que eu costumo recomendar quando a família chega angustiada, para mim eu falo, para de tentar qualquer coisa agora. Pausa tudo. Volta a comer vocês. O pai, a mãe, o casal, né, as pessoas que estão na linha de frente do cuidado. Recupera o que você gosta de comer. Porque o que acontece com essas famílias é que elas quase não comem mais. Elas entram na mesa como se fosse um ringue. Perfeito. E não tem mais, elas não estão mais comendo jiló, Uhum. que meu pai comia. Elas não estão mais em prazer. Elas entram na tarefa que tem que dar conta de executar. Elas já vão chegando perto da mesa ansiosas também. Elas já vão comprar as comidas com medo se dessa vez vai dar certo. Só vai dar errado. Então, suspende a tentativa, tira 1 mês de férias. Eu costumo falar assim, 1 mês de férias. Resolve, lembra do que você gosta de comer. Começa a fazer aquilo que você gosta, né? Faz a anamnese do gosto de vocês, adultos da casa. E mantém aquilo que a criança gostava. Para a guerra. Ah, ela gostava de comer só arroz com feijão. Então, dá só arroz com feijão para essa criança. E come vocês o que vocês gostam. Como é que estão os exames dessa criança? O pediatra falou que tá tudo bem? Vamos supor, na maioria das vezes diz, Uhum. tá? Então, faz isso, faz uma pausa. Se precisar dar suplementos, vitaminas para essa criança, faça qualquer coisa para que todo mundo desinflame da ansiedade. Aí depois você retoma. Só que vai ser de outras maneiras. Tem que suspender, e isso demora. As frases duras, aquelas de que só levanta depois que comer. Ou aquela de tem que pelo menos experimentar. Ou aquele prato que chega pronto com aquilo que a criança não quer. A gente faz isso com criança. Mas a gente não faz isso com adulto. Nenhum adulto me dá um prato com coisas que eu gosto e que eu não gosto e diz... Coma. Ou diz assim, não come, mas pelo menos tem que deixar aí. Entende? Então, suspender tudo isso e depois fazer uma análise do que essa criança gosta, lembrando que ela não come comida, ela come experiência, e aos poucos ir ampliando alimentos parecidos com o que ela gosta. Nossa, que... É bem devagar, às vezes demora 6 meses, às vezes demora 1 ano. Às vezes a gente vai ter que manter esse arroz com feijão e cozinhar esse arroz com feijão num caldo de vegetais, com ossos, com carne, para aquilo estar bem nutritivo. Assim, é um trabalho de formiguinha, onde você vai mexendo peças muito lentas. Mas a primeira é desinflama tudo,
suspende as estratégias de pressão e lembra do que você come. E cada caso é um caso. Nossa, adorei sua analogia com adulto. Adorei. Na dúvida, troque seu filho pela sua melhor amiga. Matou. Nossa, que dica. Meu Deus, tá. E você, Débora? Eu adorei também o que a Fabiola falou, eu acho que é bem por aí, mas eu acho que a gente tem que vir até antes, no sentido de, porque assim, a vida que a gente leva hoje, na maioria das vezes, pelo menos é o que eu vejo nos meus atendimentos, assim, né, é que a vida é tão corrida, que às vezes a família não consegue fazer nenhuma refeição junto com a criança, Uhum. né, então isso tem sido muito terceirizado, e aí abre muito espaço para ultraprocessados, né? Porque se a gente não tem tempo de sentar para comer, a gente muitas vezes não vai ter tempo, né, de parar para preparar uma refeição com a criança. Uhum. Mas, de fato, eu acho que esse é o primeiro passo, assim, a gente entender o quanto isso é importante, e dentro de tudo que Fabiola falou, né, assim, da gente tirar as expectativas, tirar a ansiedade. Então, o que a gente pode fazer, às vezes, é sair desse ambiente da mesa, que já está muito carregado, muito pesado, né, muito cheio de pressão, e a criança já associou, né, esse ambiente como um ambiente ruim, né? Então, sair da mesa, levar a criança para preparar os alimentos, né, para lavar, para cortar, isso daí, gente, parece besteira, mas isso ajuda muito. E é muito importante também que a nossa expectativa não tem que ser de que a criança vai comer. Nosso primeiro objetivo aqui é de aproximar, de ter esse contato com o alimento, sabe? Deixar a criança com a mão na massa. Então, isso vai deixando ela mais segura para, em algum momento, a gente não sabe quando vai ser, porque cada criança é uma criança, mas em algum momento ela vai ter esse interesse de experimentar esse alimento. Ela vai estar se sentindo mais segura, e aí talvez ela consiga quebrar, né, essa barreira do provar sem a nossa insistência. Então, muitas vezes, quando eu falo, né, leva a criança para a cozinha, e os pais falam, Débora, já tentei, mas não deu certo, eu nem quis experimentar. Levou uma vez. Oi? Levou, às vezes, uma vez e... Porque a gente está falando de educação, é longo prazo. É longo prazo. É longo tudo prazo. longo prazo. São pequenos movimentos. Eu achei muito legal, né, isso que vocês falaram, que se a gente prestar atenção, são coisas muito simples, muito assim, que dá para todo mundo fazer, óbvio, dentro da sua capacidade de tempo, né? A Débora acho que trouxe isso muito bem também, com relação a famílias que ali estão sobrecarregadas com agendas e coisas e trabalho e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, um dia na semana, se você conseguir ali levar os seus filhos para a cozinha, para eles vai ser uma brincadeira. E dessa brincadeira, pegando agora, conectando, né, o que uma falou, o que a outra falou, a experiência vai ser muito diferente, porque é uma experiência completa. E eu adoro experiências, gente. Lá em casa, a gente faz muita experiência, a gente gosta de colocar literalmente mão na massa. A a Mayara, que é minha esposa, até por essa questão de estar lá na escola e a gente ter a cozinha das crianças, que as crianças cozinham praticamente toda semana, todas as crianças cozinham de 1 a 2 vezes, pelo menos ali vão na cozinha colocar a mão mesmo para fazer. E quebra o ovo, faz o pão. E eu quero já aproveitar para trazer a dica do livro. Posso trazer uma dica de um livro aqui? Que um livro, inclusive, que eu verifiquei, tá, gente, com as nossas especialistas aqui, e elas confiaram na minha indicação, a não ser que elas falem que não confiam agora. A gente corta. O livro indicado hoje, do nosso episódio, Meu Filho Não Come, de Carlos Gonzalez. Ele é um pediatra espanhol e ele traz essa vivência, essa ideia de comer é um movimento natural, é um ritmo biológico. A criança tem essa necessidade de experimentar momentos, seja de conexão, vínculo, e a comida está ali junto em tudo isso. E o que eu gosto do Carlos Gonzalez, gente, eu tive grande prazer de conhecê-lo pessoalmente. Eu também. O ano passado? Você também? Eu fui anos atrás. Conheci ele ano passado e cumprimentei ele, falei um pouquinho só com ele. Eu achei ele um cara incrível. Ele é. E esse livro, sinceramente, eu não li, mas ele já está na minha biblioteca para ser uma leitura. Porque eu gosto desse tipo de leitura que eu consigo aprender Eu adoro aprender. Então, estar aqui com vocês hoje, eu estou aprendendo, assim, um caminhão de coisas. Vocês fizeram um tanto de coisa que eu escrevi aqui. E temas assim como esse, para mim, eles saem um pouquinho do meu dia a dia. Eles saem do meu habitual, mas ao mesmo tempo é a vida, né? A gente está falando aqui da questão de conexão de alimento. É a vida. É a forma que a gente, inclusive, tem como momentos de afeto com a nossa família do passado. Porque às vezes eu lembro algumas coisas, o cheiro. Às vezes eu tô lá na escola, eu sinto um cheiro de feijão
E eu lembro da minha tia cozinhando. Aí eu lembro da minha tia, falo, nossa, que saudade da minha tia. É, Tudo isso por quê? Por causa do cheiro do o feijão. cheiro do feijão. Cara, isso. Perfeito. O alimento ele conecta muito, né? Conecta. E assim, é incrível. Gente, a gente tem mais um quadro. Antes de a gente encerrar o episódio. Estão preparadas para esse quadro? Tô. Não É um sei. quadro. Não sei o Vai que vai saber, vir né, pela Débora? frente. Esse Vai quadro é um quadro. É o quadro sem pensar. Tá. Eu vou falar palavras e vocês vão me trazer palavras que remetem. Ai, meu Deus. Eu vou falar uma palavra, vocês podem me trazer. Perigo. Você me devolve uma também. Né? Mas pode devolver duas, tá bom? Eu tô aceitando É duas tipo um palavras. ping-pong, Tipo um ping-pong. É tipo um livre ping-pong. associação. Isso, e vocês são livres, você que é antroposófica. Cara, eu tô ansioso pra ver o que você vai falar aqui agora, hein? Olha a pressão. Ai, meu Deus, cuidado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Fabiola, vou começar por você. Ai, meu Deus, que medo. Conexão. Vínculo. Ah, lindo. Afeto. Verbo. Autonomia. Poder dizer não. Foram 3 palavras, mas a gente vai aceitar hoje. Só hoje, tá bom? Você veio de longe. Eu vim bem de longe. Muito bom. E eu adorei o verbo. Na hora que você falou verbo, eu falei, verbo? Afeto. Eu falei, cara, que legal. Afetar. Nossa, diferente. Afeto é um verbo. Eu adoro o que vocês falam aqui, gente, as Porque palavras. afeto é substantivo, mas é mentira. Afeto é verbo. É de afetar. Afeto é algo em movimento. Nossa, que Pensa, né? muito Não é? gostei. Sua vez agora, Débora, tá preparada? Gente, eu não mandei as palavras antes pra elas, hein? Vocês Eu acham nem que... sabia que ia ter isso. Ah, Essa nem aqui? vinha. Já ficou nervosa aqui, eu meio É. nervosa. Vai. Vai. Boa sorte, Boa Débora. sorte. Resistência. Força. Nutrição. Nossa, amor. Escolha. Olha, vou falar ética, mas eu posso explicar? Normalmente não, mas eu vou deixar você explicar. Ela assim. também veio de longe. Veio de longe também. Longe, hein? Explica, porque é ética. É porque eu lembro que na faculdade, quando eu tive aula de ética, uma professora sempre falava isso, né? Que ética é escolha. É você poder, quando você tem opções, né, de escolher e seguir um caminho, né? Quando você não tem, você só pode fazer aquilo, não é uma escolha, né? Então, você não precisa pensar na ética, né? Então, eu acho que é isso, né? A nossa escolha tem que estar pautada na ética, né? Nos nossos valores, enfim. Então, acho que é nessa linha de pensamento. Não, e adorei, porque veio uma pessoa aqui, a Beth Rodrigues, que ela é, inclusive, trainer, né, de disciplina Sim, ela é uma positiva. das treinadoras. A treinadora das treinadoras aqui no Brasil. E ela falou isso, ela falou, Rodrigo, existe um ato de respeito tão lindo quanto dar escolha aos nossos filhos? É um ato de respeito muito grande, você chegar para uma criança e dar escolhas, mesmo que elas sejam limitadas, Uhum. mas você mostra para ela que ela tem Sim. sim que escolher. Brócolis ou tomate, não é simplesmente colocar no prato, né? Eu adorei que você falou, só ficou aqui na minha cabeça. Colocar no prato, e comem. Não, tá bom, só deixa aqui então, o meu amigo, eu vou fazer o prato pra minha esposa, né? Minha esposa fazer pra mim. Já pensou? Vou colocar aqui, eu sei que você não gosta, tá bom? Mas deixa aqui. Meu, é muito desrespeitoso Eu ficaria isso. revoltada. É desrespeitoso. Posso comentar rapidamente, até a gente falou do Carlos Gonzalez, o livro e tal, numa das palestras que eu assisti dele, porque ele teve aqui no Rio, no lançamento do Guia, em 2019. Então, ele deu 2 palestras incríveis. E numa dessas palestras, ele fala exatamente isso, assim, né? Imagina que lá no início da introdução alimentar, o bebê, ele gosta mais ou menos do arroz e não gosta muito do brócolis, tá? O que acontece sempre que ele olhar para o arroz, ele vai pensar, ai, graças a Deus que tem o arroz, porque a gente não fica insistindo para o bebê comer o arroz, né? Então ele vai olhar e vai encontrar conforto quando ele olha para o arroz. Ele fala, ai, ufa, ainda bem que tem o arroz. Ele vai gostar cada vez mais desse arroz. E quando ele olha para o brócolis, ele vai pensar, ai, meu Deus, que droga que tem o brócolis, porque o brócolis ele já está associando com aqueles pais, né? Filho, olha o brócolis, como é que o brócolis, filho, olha o brócolis faz bem. Né? Então, sem perceber, essa pressão faz com que as crianças se afastem cada vez mais dos alimentos que são mais saudáveis, né? Que são os primeiros ali a serem recusados, e eles vão se apegando cada vez mais àqueles alimentos que ninguém fica, né, pressionando eles para comer. Então, de fato, isso é muito importante para a gente ter em mente, é uma coisa que eu sempre trago para os meus atendimentos, né? Para a gente mostrar o quanto a gente
sem perceber, a gente acaba reforçando essa seletividade, digamos assim, que ela no início não é uma seletividade, é só uma escolha, né? Mas ela acaba muitas vezes desencadeando uma seletividade exatamente por conta da nossa postura, né? Nossa, legal. Quando eu fui na palestra do Carlos Gonzalez, faz muitos anos, e também fui tietar e tirei foto e tudo mais. também. Ele é tão simpático, Ele é bem né? simpático. E ele me deu atenção, ele ficou conversando, ele é muito fofo. É. Mas eu me lembro que lá no auditório ele fez uns slides, e aí um dos slides do PowerPoint dele era bem grande escrito: não force a criança a comer. Na hora que ele estava não force, todo mundo levantou para tirar foto, o que eu achei um fenômeno muito interessante. Todo mundo ficou impressionada, e quis registrar aquilo. Uma frase simples, né? Mas tão poderosa, né? Então, eu encerro o episódio, mas antes de encerrar o episódio, eu quero que vocês falem aonde as pessoas acham vocês nas redes sociais. Fabiola, como as pessoas acham você? No Instagram, Fabiola com 2 L's, Duarte. Tudo junto? Acho que sim. Eu também acho que é. É fácil de me achar. É fácil. Você aparece lá rapidinho. A Débora também. E você, Débora, como as pessoas acham você nas redes sociais? O meu é muito fácil, é Nutri Débora Marques, né? Tô lá postando sobre nutrição, sobre educação respeitosa, né? Positiva, disciplina positiva, comunicação não violenta, que eu acho que a gente precisa cada vez mais, né? Desse olhar, né? Para ajudar essas crianças a construírem uma relação boa com a comida. Nossa, a gente falou um pouquinho só, né, de comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, mas ele cabe tão bem, né, na alimentação. E eu quero encerrar o episódio de hoje com uma frase, ou melhor, 2 frases. Não é preciso insistir, prometer, enganar, nem meter-lhe a colher na boca. Carlos Gonzalez. Amo. Nunca duvide que um pequeno grupo de cidadãos comprometidos possa mudar o mundo. Na verdade, é a única coisa que já o fez. Margaret Mead. Obrigado! Vejo você daqui uma semana no nosso podcast Conversa de Pai. Vai lá, entra lá no Spotify, Castbox, Deezer, Amazon, Apple, YouTube. Sempre um novo episódio para você com pessoas brilhantes, especialistas no tema. E eu vejo você semana que vem. Tchau, tchau!